Dona de um serviço de bordo impecável, de aeronaves reluzentes e de um prestígio que atravessava oceanos. Para muitos, ela não era apenas uma empresa, era a extensão do território brasileiro no exterior. Mas, como o mito de Ícaro, que voou alto demais e teve suas asas derretidas pelo sol, a gigante brasileira enfrentou uma queda dramática, complexa e, para muitos, evitável. Hoje vamos entender como o império de Rubem Berta saiu do luxo absoluto para o caos dos tribunais. Em 1985, voar de Varig era melhor que voar de Lufthansa. Em 2006, os aviões dela foram abandonados em aeroportos do mundo inteiro. Passageiros presos, pilotos sem pagamento. Como os de Aloysio, o ex-comissário deveria receber R$ 4.500 de aposentadoria, mas só ganha 600. Famílias se dissolveram, filhos ficaram estudando aqui, os pais tiveram que ir para o sul para poder morar com parentes. A maioria de nós ficamos sem plano de saúde, acabou com a vida de todos nós. Como a melhor companhia aérea do Brasil virou pó em menos de 2 décadas? Em 1927, Porto Alegre. Um imigrante alemão chamado Otto Ernst Mayr fundou a Varig, viação aérea rio-grandense, para ligar 2 cidades gaúchas. Naquele Brasil sem estradas, avião não era luxo, era infraestrutura. A empresa cresceu devagar nas 3 primeiras décadas, até que em 1953 deu o salto que mudou tudo. Abriu a primeira rota internacional do país, Rio-Buenos Aires. A Varig descobriu que era boa nisso. Muito boa. Nos anos 60, voava para Nova York. Nos anos 70, para Frankfurt, Tóquio, Paris, Lisboa. Em 2 décadas, virou a ponte aérea do Brasil com o resto do planeta. E não era só logística. Era símbolo. Quando você via o logo da Varig na manga de um avião pousando em Frankfurt, você pensava: o Brasil chegou. Anos 70 e 80 foram o paraíso da Varig. Ela entrou nas listas das melhores companhias aéreas do mundo, ao lado da Lufthansa, ao lado da Singapore Airlines. Não como curiosidade de país emergente, como igual. A comida de bordo era preparada por chefes, os uniformes desenhados por estilistas. Executivos brasileiros tinham vergonha de pegar outra companhia quando havia voo da Varig disponível. Mas tem um detalhe estrutural que pouca gente conhece, e ele explica metade dessa história. A Varig não pertencia a acionistas tradicionais. Ela pertencia à Fundação Rubem Berta. Os próprios funcionários eram, na prática, donos da empresa. Pilotos, mecânicos, comissários. Eles sentiam que a Varig era deles. E por décadas, esse espírito funcionou. Criou uma cultura de excelência que vinha de dentro para fora. 560 quilômetros, 560 quilômetros. Para um pouquinho, descansa um pouquinho, 550 quilômetros. Só o pessoal da direita. 550 quilômetros. Viaje pelo Brasil sem parar, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Da próxima vez, vá de Varig. Mais voos sem escala. Para um pouquinho, descansa um pouquinho, 520 quilômetros. Everybody! No auge, 40 destinos internacionais, 23 mil funcionários e a maior empresa privada do Brasil. O Brasil dos anos 80 e 90 era outro tipo de monstro. Inflação de 80% ao mês,
Planos econômicos que mudavam as regras da noite para o dia. Congelamentos de preço que tornavam impossível planejar qualquer negócio. No início dos anos 80, supermercados mudavam os preços dos produtos diariamente. O remarcador era o verdadeiro terror. Com os preços subindo até 2 vezes por dia, todo mundo corria quando ouvia a maquininha para pegar o máximo de mercadorias possível. Muitas famílias não sabiam se o dinheiro seria desvalorizado com o passar dos dias. Assim que recebiam o salário do mês, corriam para os supermercados para comprar tudo que podiam. O salário acabava rapidamente. As pessoas criaram hábitos que continuam até os dias de hoje. Fazer compra do mês é um. O aumento no preço da carne, que chegou a 50% em 2 meses, já era esperado por causa da entre-safra. Mas no caso do feijão, o aumento chegou a 100% nos últimos 60 dias. Há 2 meses, o pacote de 1 quilo de feijão preto estava custando 156 cruzados. Hoje, esse mesmo pacote de feijão está custando 312 cruzados. Para os comerciantes, a Varig vendia passagem em cruzeiros, pagava combustível em dólar e acordava com a moeda valendo metade. Foi acumulando dívida, camada por camada, crise por crise. Em 1994, o Plano Real estabilizou tudo. Ótimo para todo mundo, péssimo para a Varig de um jeito específico. Com inflação baixa, os preços precisavam ser reais. E os preços reais mostraram uma verdade dura. A Varig era cara demais para operar do jeito que operava. Se até agora as moedas só atrapalhavam na carteira, pesavam e não serviam para comprar muita coisa, a partir da implantação do real, as moedas voltam valendo mais e são 5 as novas moedas. E vai dar para tomar café reforçado, pagando com as moedinhas? Vai sim. Se o real fosse implantado hoje, esse pão com manteiga, que custa 600 cruzeiros reais, passaria a custar 26 centavos de reais. O pingado, que custa 1.200 cruzeiros reais, passaria a custar 53 centavos. Ao mesmo tempo, o mundo da aviação estava virando. As low costs derrubaram o modelo premium globalmente. O passageiro queria preço, não champanhe. A Varig ficou presa no meio, cara demais para competir no volume, pequena demais para competir no luxo com as gigantes internacionais. Em 2001 surgiu a Gol, frota nova, operação enxuta, passagens pela metade do preço. A Varig olhou para isso e travou. Em 2005, a Varig pede recuperação judicial. Dívida acumulada, 8 bilhões de reais. O governo entrou no jogo. Havia pressão para salvar a empresa. Afinal, era a Varig. Era símbolo nacional. Deixar morrer parecia impensável. Junho de 2006. E o impensável aconteceu. A empresa não tinha mais dinheiro para pagar combustível. Fornecedores cortaram crédito. Aeroportos estrangeiros começaram a reter aviões por dívidas não pagas. Passageiros foram abandonados em Londres, Frankfurt, Nova York, sem explicação, sem reembolso, sem alternativa. Pilotos pousavam e simplesmente não decolavam de volta, porque não havia garantia de combustível no destino seguinte. Foi um colapso em câmera lenta, transmitido ao vivo. O que sobrou da Varig foi leiloado por 24 milhões de reais. Uma fração do que ela já valeu. Em 2012, a nova Varig encerrou definitivamente. Estão suspensas as execuções trabalhistas contra a VRG Linhas Aéreas, a antiga Varig. A repórter Priscila Mesiano está no Superior Tribunal de Justiça e tem mais informações. Priscila, boa tarde. Boa tarde, Ana Amélia. Boa tarde a você de casa. Essa decisão foi dada pelo presidente aqui do Superior Tribunal de Justiça, ministro Ari Pargendler. A alegação dada pela defesa para o pedido de liminar é de que haveria um conflito de competência. Para falar sobre esse assunto, está aqui ao meu lado o advogado Vitor Lara. Boa tarde, Vitor. Por que a defesa dá essa alegação de que há um conflito de competência? Boa tarde. O que acontece é que a legislação que rege a matéria estabelece que a competência
para a execução dos créditos trabalhistas, como venda de ativos, pagamento de credor, é do juiz universal, ou seja, do juiz de falência, no caso, o Rio de Janeiro, onde se processa a falência. Ocorre que alguns juízes trabalhistas não estão respeitando essa legislação, estão eles mesmos promovendo a execução desses créditos, daí a existência do conflito. Isso quer dizer que todas essas ações agora serão julgadas no único local? Elas podem ser propostas nas varas trabalhistas, mas a execução deverá obrigatoriamente ser processada no único local, no caso, o Rio de Janeiro. Agora, essa suspensão impossibilita que os ex-funcionários consigam ser indenizados, pelo menos por enquanto? Por enquanto, sim, porque deve se estabelecer o crédito, eles devem se habilitar na falência como os demais credores e vão receber no momento próprio, que é o momento de pagamento desses credores. Agora, o mérito do conflito de competência ainda vai ser julgado pela segunda sessão. Isso quer dizer que essa decisão ela ainda não é definitiva? Exatamente. Ela é provisória e pode ser modificada pela decisão de turma. Ok, muito obrigada pela entrevista. Ana Amélia, é com você. Obrigada. Logo, uniforme, memória, tudo arquivado. Então, o que matou a Varig? Não foi uma coisa, foi um empilhamento de 4. 1. Governança. A Fundação Rubem Berta era bonita no papel, ingovernável na prática. Nenhum executivo tinha poder real para fazer mudança drástica. 2. Dívida herdada. Cada crise econômica deixou uma camada. A empresa nunca teve fôlego para investir em renovação de frota ou tecnologia. 3. Negação. A Varig demorou demais para aceitar que o mercado tinha mudado. Continuou se posicionando como premium num mundo que virou low cost. 4. O Estado que não decidiu. O governo não deixou morrer, mas não socorreu de verdade. Essa zona cinzenta foi o pior cenário possível. Afastou investidores, aprofundou a dívida, prolongou a agonia. As forças que derrubaram a Varig, governança fraca, dívida acumulada, negação diante da mudança, continuam derrubando empresas hoje, com outros nomes, outros logos, outros aviões. Se você quer entender como impérios caem, você precisa conhecer a Varig. No próximo episódio, uma loja de departamentos que dominou o varejo brasileiro por 70 anos e desapareceu sem ninguém perceber direito. Esse é o Cifras.